O mesmo Pio XII, que tem uma turma aí que não diz aí que foi o último Papa, na encíclica Mysticis Corporis Christi, vai dizer exatamente que a igreja é uma sociedade juridicamente instituída, que isso faz parte da constituição divina mesma da igreja. E por isso ela tem um poder dado por Cristo, que é a jurisdição, e é por isso que os apóstolos tinham jurisdição, e é por isso que os bispos têm esse poder, que receberam esse poder da igreja, né? Do Papa, né? Tá certo? Então, não é burocracia. Isso é de fé. Uhum. Tá? Então, você não pode... quer dizer, então, assim, ordinariamente, então, se você está em um território que tem um padre que tem jurisdição e você vai se confessar com um padre que não tem porque você acha bonito, a sua confissão vale 0. Uhum. Tá? Porque aquele padre que você foi se confessar, ele não tem o poder para fazer aquilo. Se você está morrendo e tal, tudo bem, é outra história, né? Tá? Aí é outra história. Para nós criar, para deixar um pouco mais, talvez assim, lúdico. Padre sai daqui de Maringá, vai lá para São Paulo. Ele pode atender confissão? Acredito que não. Eu não vou dizer com certeza, tá? Mas acredito que não. Que ele não pode. Porque, se eu não me engano, o bispo, né? O bispo, ele tem que saber que tem um padre daqui na diocese dele. Eu acredito que não pode, tá? Porque o padre, ele recebeu, assim como a jurisdição do bispo é territorial, a do padre não é maior do que a do bispo, né? Sim, com certeza. Então, assim, para mim não tem lógica, tá? Mas eu não estou falando com certeza que é isso, tá? Porque realmente eu não sou canonista, né? Então eu não vou dizer que pode, que não sei o quê, que em viagem é permitido. Aí seria uma questão aí de que a igreja, se a igreja permite ou não, né? Como eu não sou canonista, não posso afirmar. Para ficar entendido que não é porque o padre, ele saiu daqui, ele foi para outro lugar, ele deixou de ser padre, né? Ele continua sendo padre, mas ele está dentro, dentro de uma jurisdição. Mas ele não pode fazer uso das ordens dele. Sim. Fora do território. É que nem um delegado, né? Um delegado que é delegado de um município, ele é delegado naquele município, né? Então, por exemplo, aí no Paraná, alguém é delegado em Maringá, ele vai para Curitiba, ele deixa de ser delegado? Não. Ele continua sendo delegado. Ele não pode ser delegado em Curitiba, porque ele não tem jurisdição para isso. Uhum. O poder dele de prender e de soltar é em Maringá, não é em Curitiba. A mesma coisa temos aqui com a ordem, né? Então, por isso que os padres, por exemplo, padres de prelazias, né? Normalmente, eles precisam também, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui a administração apostólica, né? Então, tem um padre da administração apostólica que vai para Brasília, por exemplo, né? Ele precisa pedir ao bispo o uso das ordens dele. Se o bispo concordar com o apostolado da administração apostólica em Brasília, eles podem exercer o apostolado ali, senão não. Porque essas são as regras que a Santa Sé estipulou. Tá? Então, claro que algumas prelazias não são assim, né? Por exemplo, a militar não tem nada a ver com isso, né? Mas outras... Então, tudo depende de como que a igreja coloca as regras da coisa, né? Então, todo padre que atua em um determinado território, ele precisa pedir uso de ordens ao bispo. Precisa da autorização do bispo, né? O que acontece aqui, por exemplo, com o Instituto do Bom Pastor, do qual eu sou fiel, né?
Então, eu sou um fiel do Instituto Bom Pastor, que reza a missa tradicional. Padre Daniel é o nosso pai espiritual, né? É o nosso padre. Então, ele faz tudo, ele tem uso de ordens, porque o bispo aqui, Dom Paulo César, o bispo de Brasília, o arcebispo de Brasília, deu uso de ordens a ele e a outros padres do IBP. Senão ele não poderia confessar. Senão ele não poderia fazer várias outras coisas, né? Então, é o bispo que concede, no seu território, o uso de ordens, a jurisdição, que não é dada junto com o sacramento da ordem, como disse Santo Tomás. É um poder. Claro que quem só pode usar esse poder quem tem a ordem. Perfeito. Mas não é porque tem a ordem que pode usar o poder. Né? Tem que ser permitido. Qual a diferença do Papa para os outros bispos? É que o Papa tem a jurisdição universal. Ele tem a supremacia. Né? Ele não é mais bispo sacramentalmente do que os outros. Ele não tem um sacramento a mais. Não, é uma questão de poder mesmo, de jurisdição. Né? E bispos que não têm a jurisdição dada pelo Papa não podem exercer o seu ministério de forma lícita. Tá? Não pode exercer seu ministério de forma lícita, né? É claro que a igreja, no seu direito, ela prevê casos de jurisdição de suplência, que nesse meu artigo aí também tem isso. E depois eu vou te mandar, o Marcelo, você colocar na descrição do vídeo pessoal e consultar, tá? Então a igreja estabelece quando que a suplência pode ser suprida pela igreja, né? Então, por exemplo, tem várias questões, né, históricas até, da questão do apostolado da igreja na China, no Japão, né? Foram ordenados bispos lá sem mandato pontifício. E aí, o bispo não podia exercer a jurisdição ali? Então, a igreja previa certos casos que sim. Né? E outra coisa importante é porque o extraordinário, a jurisdição de suplência ou jurisdição extraordinária, ela não pode existir sem a ordinária. Isso não existe. É outra coisa que as pessoas acham que a igreja pode existir sem jurisdição ordinária. Isso não pode acontecer nunca. Jamais. Por exemplo, eu vou citar um caso dos sacramentos para ficar mais fácil, né? Nós sabemos que a igreja nos ensina que os sacramentos são meios ordinários de salvação, não é verdade? Sim. São meios ordinários de salvação. Mas tem meios extraordinários de salvação. Batismo de desejo, né? A pessoa que morre em ignorância invencível, mas cumpriu a lei moral, cumpriu os ditames da natureza. São meios extraordinários de salvação. Agora, não é porque existem os meios extraordinários que podem existir só meios extraordinários. Sim. Imagina, por exemplo, que acaba a igreja no mundo, acaba a igreja, não existe mais igreja. Nós vamos nos salvar como? Nós vamos salvar por batismo de desejo. Isso existe, mas não existem os meios ordinários. Isso também é de fé. Porque também diz lá o mesmo Concílio Vaticano I, a igreja existirá até o fim dos tempos. E existirá o magistério vivo até o final dos tempos. Existirão ministros ordenados até o final dos tempos. Então, percebo que o extraordinário ele não existe sem o ordinário. Eles vivem em concomitância aqui, ó. Onde tem um, tem o outro. Tá? Então, usando um termo técnico aqui, a igreja não pode existir extraordinariamente, habitualmente, assim. Sim. Né? Então, assim, a jurisdição extraordinária ela pode existir em ato.
quer dizer, em circunstâncias pré-determinadas. Mas ela não pode existir como um hábito da igreja, como uma norma comum, que é o que os nossos coleguinhas estão fazendo aí hoje. Os coleguinhas, né? Aí, o Rodolfo falou aí, ó, o erro do Sede Vacantismo. Exatamente. Infelizmente, a gente já tem que citar o nome desse povo, né? Tá certo? Por quê? O que acontece? Então não temos papa, não tem nada, acabou tudo, então não tem jurisdição ordinária na igreja, né? Não tem. Porque não tem papa para dar jurisdição. Então nós estamos vivendo de jurisdição extraordinária, isso não existe. Entendeu? E pensar isso é um erro eclesiológico. É claro que existe a jurisdição extraordinária, é claro que existe a jurisdição de suplência. Sim. Mas ela não existe sem que exista habitualmente a jurisdição ordinária da igreja. Ordinária. Tanto que o Catecismo de São Pio X, inclusive tem um artigo meu, o último artigo que escrevi no Veritas sobre isso, ele vai dizer que os legítimos pastores da igreja são aqueles que têm a jurisdição ordinária. Que só podem ser legítimos sucessores dos apóstolos quem tem jurisdição ordinária. Então, um bispo que é ordenado sem jurisdição, ele recebeu a ordem do episcopado, mas ele não tem jurisdição, ele não é um sucessor dos apóstolos. Sabiam disso? Por que ele não Por que ele não é um sucessor dos apóstolos? Porque os apóstolos tinham dois poderes. Eles tinham a ordem de forma plena e eles tinham a jurisdição para governar. Então, para ser sucessor dos apóstolos, é preciso ter os dois poderes. Não pode ter só um. Por isso que os teólogos mais antigos, né, falavam sobre falando sobre os bispos ortodoxos, diziam o seguinte: eles são bispos materiais. Eles são sucessores materiais dos apóstolos, não formais. Quer dizer, eles ocupam sés que foram dos apóstolos, eles têm o episcopado, mas faltam-lhe a jurisdição, que não foi dada pelo Papa. Eles fazem uso de uma jurisdição de suplência que os papas os concedem. Inclusive, o Arnaldo Xavier da Silveira, no seu livro que nós editamos, chamado A Hipótese Teológica do Papa Herético, a Hipótese Teológica do Papa Herético, ele comenta sobre isso. Inclusive, ele cita Pio XII, né? Não cita um documento de Pio XII especificamente, mas ele fala rapidamente que Pio XII tratou de alguma coisa nesse sentido. Né? Então, quer dizer, a igreja não pode existir. Então, se hoje nós estamos sem a jurisdição, se hoje nós temos bispos sem jurisdição ordinária, que é o que estão dizendo por aí, acabou a sucessão apostólica. Olha só. Entendem? Perfeito. O problema? Então, assim, não adianta a gente dar as falsas soluções para as coisas. Não adianta. Não adianta ficar falando mal disso, daquilo da igreja e se meter num buraco. Né? Então, nós estamos falando aqui, gente, de coisas que sempre foi ensinado na igreja: jurisdição, poder ordinário. Essas coisas estão nos catecismos. Né? Eu não estou inventando nada aqui. Tá certo? Por isso que esse sacramento é sensacional, é fundamental. Né? Respondendo à pergunta do meu caríssimo Ranieri Oliveira, né? Poderia existir igreja sem a ordem? Impossível. Pois é. Simplesmente impossível. Né? Quem queria oferecer o sacrifício? Quem queria perdoar as nossas misérias? Nós somos tudo desgraçados. Né? Nos batizar, né? Batizar. O batismo ainda, né? Tem as exceções, né? Mas assim. Assim, o batismo, por exemplo, batismo. É uma coisa interessante. Também não ia adiantar muita coisa, né?
ia adiantar muita coisa. Só se você batizasse e morresse na sequência, né? Uhum. Né? Quer dizer, então o sacramento da ordem realmente é um sacramento fundamental. Fundamental, ele é a base das coisas, né? É onde o sujeito participa do sacerdócio de Nosso Senhor. E os catecismos dizem isso, né? Que não é uma continuação do sacerdócio levita, não é continuação de nada, porque lá foi uma pré-figura. Inclusive, o Catecismo Novo fala isso belíssimamente. Catecismo belíssimamente sobre o Catecismo da Ordem, né? O Catecismo da Ordem, não sobre o Sacramento da Ordem, né? Fala isso belíssimamente, né? Que a ordem, na verdade, ela é a ordem de Melquisedeque, né? O sacrifício, é a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o padre, ele participa de um poder de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma união, né? É um negócio sensacional isso aí, gente. Persona Christi, né? Ninguém, olha, eu nem sei se Nossa Senhora estava tão unida a Nosso Senhor Jesus Cristo quanto um padre pode estar. Uhum. Né? Claro que o catecismo não compara a ordem à Nossa Senhora, mas, por exemplo, compara aos anjos, né? Que é um poder que torna os homens maiores que os anjos, inclusive. Um poder que os anjos não têm. São Francisco falava isso, né? São Francisco disse que se ele encontrasse um padre e um anjo, ele cumprimentaria primeiro o padre. Tá? Então, a igreja não pode existir sem a ordem, e lógico que ordem e jurisdição são coisas que estão conexas. Né? Não faz sentido ter um delegado que não pode prender. Para que serve esse delegado? Tem delegado é para prender mesmo, né? Prender e soltar. Né? Assim como o juiz, né? Que manda prender e manda soltar. Se o juiz não pode prender, não pode mandar prender, não pode mandar soltar, para que ele serve? Não serve para nada. Então, a jurisdição, ela não é uma questão de burocracia, é um poder que faz parte da constituição mesma da igreja. A igreja ensina isso em vários locais. Tá? Em vários locais. Então, é impossível a igreja existir habitualmente, sem a jurisdição. Isso não existe. Isso é maluquice.